Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena, nosso programa aqui do Observatório da TV que recorda trajetórias de pessoas muito importantes do nosso cenário artístico, vivas para receber essa homenagem e ainda com muito a dar nas suas carreiras, né? É o caso da nossa focalizada neste programa, sem dúvida. Julia Lemertz. Antes de falarmos sobre a trajetória da Julia Lemertz, eu peço a você, como peço sempre, que se não tiver feito ainda a sua inscrição aqui no canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder nada do que a gente publicar, deixe seu like, seu comentário, compartilhe os vídeos com o seu noveleiro amigo, seu noveleiro parente, seu noveleiro marido, namorado, enfim. E pense também com carinho na possibilidade de ser membro do canal, acompanhe segunda-feira às 8 da noite ao vivo aqui no YouTube, ligados na TV, o nosso podcast. É muito bom estar com vocês sempre, obrigado pelo prestígio. Julia Lemertz realmente se chama Julia Lemertz, Julia Lemertz Dias, né? Ela nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Em 18 de março de 1963. E é filha de dois atores muito importantes, a Lilian Lemertz e o Lineu Dias. Os dois já são falecidos, né? Inclusive aqui vocês não estranhem se por um motivo ou outro aqui na nossa conversa eu falar Lilian Lemertz e não Julia, porque falamos muito de novelas antigas, né? Enfim, novelas que a Lilian fez, né? E aí tem esse ato falho, né? Que a Lilian Lemertz, não, a Julia Lemertz, ela, como a mãe e o pai eram atores, sempre esteve ligada, claro, por assim dizer, a esse ambiente, né? De teatro, de cinema, de televisão. E ainda criança, ela teve as suas primeiras incursões no meio cinematográfico, né? Ela participou junto com a mãe de dois filmes. Um foi As Amorosas, de Walter Hugo Cury, quando ela ainda era pequenininha, em 68, 69, e outro foi Cordélia, Cordélia, de Rodolfo Nani. Mas até o fim da adolescência, começo da idade adulta, Julia Lemertz não pretendia tão firmemente seguir a trilha dos pais e ser artista. Ela pensava em fazer cursos universitários diversos da atividade artística. Pensou em ser fonoaudióloga, pensou em ser oceanógrafa, né? E pensou também em ser, olha aqui, veterinária, isso mesmo. Mas acabou que o sangue falou mais alto, né? E pensando no que ia fazer da sua vida, também ela acabou mandando um material dela, um book, né? Um portfólio, enfim, para uma agência de atores aqui em São Paulo. E ela foi aprovada, foi convidada para fazer uns testes para trabalhos e transferiu-se para São Paulo por conta desse processo, né? Em 1981, em setembro, finalzinho de setembro, estreou na TV Bandeirantes uma novela que inicialmente foi escrita pela Ivani Ribeiro, depois foi assumida pelo Jorge Andrade. A direção era do Antônio Abujanra, né, e do Atílio Ricó, a novela chamada Os Adolescentes. E esse é o trabalho que a Julia Lemertz considera o marco inicial da sua carreira de atriz, né? A primeira personagem oficialmente dela, a Bia, que era uma das adolescentes que conduziam a história com seus núcleos, seus problemas, né? No caso da Bia, o problema abordado era a gravidez precoce, a gravidez na adolescência. Ela engravidava do namoradinho dela, que era interpretado pelo Ricardo Graça Mello, chamava-se Guto, se eu não me engano. Tinha um lar sem maiores exemplos para que ela seguisse, sem maiores pessoas a quem ela pudesse pedir ajuda, porque a mãe era uma desajustada, a Dona Paula, que era a Norma Bengel, né? E o pai também não podia ser esse apoio para ela, Odilon, personagem do Paulo Vilaça. Depois dessa novela, a Julia Lemertz participou de outras duas novelas ainda na TV Bandeirantes. Ela fez Ninho da Serpente, no papel de Mariana, uma das netas da Dona Guilhermina, que era a Cleide Ácones, né? Ninho da Serpente, do Jorge Andrade, em 1982, e também do Jorge Andrade, Sabor de Mel. A personagem dela aí se chamava Beatriz, era uma jovem estudante de Direito, filha de Albertina, que era o papel da Karen Rodrigues, né?
A Albertina que procurava muito meios de reencontrar uma outra filha dela que tinha sido levada pelo pai para a Europa. Né? Era um dos motivos dela se envolver com a milionária que propunha um enigma para pagar milhões de cruzeiros a quem decifrasse a protagonista, né? A Laura, que era a Sandra Breia. Entre Ninho da Serpente e Sabor de Mel, Julia Lemmertz fez o seu primeiro trabalho na TV Globo. Foi uma minissérie chamada Moinhos de Vento, escrita pelo Daniel Mas e pela Leila Assunção. Né? Aí ela interpretou uma jovem chamada Milena, que era uma paciente da Valentina, a personagem da Renée de Villemont, a personagem principal, né? Que é uma jovem inteligente, questionadora até. Né? E voltou à TV Globo, agora digamos que de vez, né? Pelo menos por algum tempo, em 1983 ainda, depois de concluir Sabor de Mel, ela foi viver Adriana, uma das filhas de Lucas e Darlene, Francisco Coco e Dina Sfat, na novela Eu Prometo, de Janete Claire. Mal terminou essa novela, em 1984, ela já foi participar de Amor com Amor se Paga, de Ivani Ribeiro. Aí ela interpretava o papel de Ângela, uma jovem que inicialmente quem ia fazer era Angelina Muniz. Mas essa personagem demora um pouco para entrar na novela, né? Angelina Muniz estava escalada, mas ela acabou sendo deslocada para uma outra novela que foi Vereda Tropical, novela das 7. Amor com Amor se Paga era a novela das 6. Então, para a vaga dela como Ângela foi chamada a Julia Lemmertz, que era filha de uma senhora negra, né? A Chica Xavier, que fazia Dona Judite, né? E ela tinha vergonha. Ela pedia para a mãe dizer que era babá dela, esse tipo de coisa. Tinha medo de perder um noivo de boa família, o Miguel Falabella, Renato, né? Renegava essa mãe que tudo fez por ela na vida, né? É uma coisa complicada, mas enfim. Para se tratar em novela, é válido porque você leva a uma reflexão em torno das pessoas que têm esse tipo de atitude, tanto da mãe quanto da filha, quanto dos outros que a discriminam, né? E ela, Clara, né? Ela não era negra como a mãe, então facilitava com que ela contasse essa mentira e prolongasse a ocultação da figura dessa mãe, né? Enfim. Depois, em 1985, Julia Lemmertz fez na TV Globo a minissérie Tenda dos Milagres, baseada na obra de Jorge Amado, minissérie do Agnaldo Silva, né? Aí o papel dela foi de Luísa, jovem, filha de um professor universitário, Nilo Argolo, que era o Oswaldo Loureiro, filha também de Dona Augusta, que era Luísa Cardoso, e ela tinha um romance que tinha uma grande oposição do pai, porque o pai era racista e ela se apaixonava, se envolvia com um jovem negro, que era o Joel Silva, que interpretava o Damião. Né? Depois, em 1986, a atriz se transfere para a dramaturgia da TV Manchete e lá emenda alguns trabalhos até o final da década. Né? Até o final da década não, inclusive. Até meados da década de 90. Ela fica ali na Manchete, torna-se um dos ícones dessa dramaturgia, participando das novelas Mania de Querer, do Silvan Paeso, entre 86 e 87. Né? Aí a personagem dela se chamava, olha só, eu ia falar outro nome diferente, eu ia falar Jéssica, a personagem se chama Carolina. Jéssica é numa outra produção da TV Manchete, né? Na minissérie, isso mesmo, na Ilha das Bruxas. Ela foi a Mônica na minissérie Mãe de Santo, também na mesma época, em 90, Ilha das Bruxas é de 91, né? E ela também protagonizou uma outra minissérie, essa do Geraldo Vietri, né? Mãe de Santo, do Paulo César Coutinho, Ilha das Bruxas, do Paulo Figueiredo, e do Geraldo Vietri na Rede de Intrigas, no papel de Dona Teresa. Tudo ali entre 90 e 91. Mas antes disso, ela foi a Micaela de Carmen, da Glória Pérez, entre 87 e 88, e foi a Silvia em Cananga do Japão, do Wilson Aguiar Filho, entre 89 e 90. Silvia, que era filha de Letícia Viana, a Tônia Carreiro, né? E do Chico, que era o Carlos Alberto. Ela se casa com um rapaz que é homossexual, está envolvido em lutas políticas, lutas ideológicas, é homossexual, mas tem muitas pressões em torno disso, enfim, ele acaba se casando com ela, o Olegário, que é o Chico Dias, né? E ainda na TV Manchete, a Julia Lemmertz participou de Amazônia, como a Maria Luísa, em 91 para 92, né? Esse que é um projeto que foi assumido pela diretora Tezuka Yamazaki, né? É um projeto tumultuado, que custou muito, não fez sucesso, enfim. Julia Lemmertz participou da fase que se passava no final do século XIX, junto com a Cristiana Oliveira, o Marcos Palmeira, Leonardo Vilar, né? Ainda na emissora, ela
participou de um projeto que não pôde ir ao ar, o Marajá, e com os mesmos autores, José Louzeiro e Alexandre Lídia, o projeto que foi ao ar no lugar, uma novela chamada Guerra Sem Fim, que foi ao ar entre 1993 e 1994. Essa novela e essa época, quando ela também fez Hamlet no Teatro Oficina, com José Celso Martinez Correia, enfim, marca o início de um casamento dela de mais de 20 anos com Alexandre Borges, de quem nós falamos aqui recentemente, né, no nosso Vale a Pena também. E eles fizeram muitos trabalhos juntos, né? Sempre se deram muito bem trabalhando juntos, tanto em televisão, quanto em teatro, quanto em cinema, fizeram muita coisa juntos realmente, né? E Guerra Sem Fim foi um dos primeiros encontros deles na ficção. Outros aconteceriam, né? Depois de Guerra Sem Fim, Júlia Lemertz voltou a atuar na TV Globo. Em 1995 ela fez um Você Decide e em 96 voltou a fazer novelas na emissora, interpretando a personagem Débora em Quem é Você, da Solange Castro Neves, que depois foi assumida pelo Lauro César Muniz, né, a partir de uma sinopse que foi desenvolvida pela Ivani Ribeiro com a Solange, né? A Débora era uma moça ligada ao mundo da publicidade, era namorada, noiva de um publicitário chamado Túlio, que era o Cécio Thierry, e ela tinha colocado a mãe dela num asilo, Dona Augusta, que era Eva Todor, né? A novela tinha um asilo, tinha uma casa de repouso como um dos seus pontos de interesse ali abordados na história, né? E nesse asilo também moravam a Wanda Lacerda, a Ruth de Souza, o Cássio Gonzaga, o Lafayette Galvão, o Alberto Pérez, né? O André Valle, a Heloísa Mafalda, Norma Geraldi, enfim. Depois ela interpretou a Fabiana, uma das filhas de Zazá, Fernanda Montenegro, na novela que se chamava Zazá, do Lauro César Muniz, né? Fabiana não era uma moça assim de muita firmeza de caráter. Ela trabalhava como engenheira aeronáutica, foi uma das filhas que se ligaram ao projeto da empresa da mãe, a Zazá, né? A Zazá era uma aviadora, ela dizia ser filha de Santos Dumont, enfim, e a Fabiana estava muito ligada à atividade que interessava a mãe, mas ao mesmo tempo também servia aos interesses do grande vilão que queria derrubar a família dela, o Silas, que era o Neila Torraca, né? E se envolvia romanticamente com outro mau caráter, o Ângelo, que era o Mário Gomes, né? Embora atrapalhasse, por puro prazer de fazer maldade, o amor do ex-namorado dela, o Hugo, o Marcelo Novaes, né? Com a personagem da Letícia Spiller, que era o grande amor da vida dele, a Beatriz, se eu não me engano, né? O Hugo e Beatriz, era esse casal. Depois de Zazá, a Júlia Lemertz participou de uma novela que está em reprise agora no canal Viva, Andando nas Nuvens, de Euclides Marinho, no papel da Lúcia Helena, a ex-esposa do jornalista Chico Mota, que é o Marcos Palmeira, né? E, curiosamente, ela se alia à mãe dele, a sogra, né? Que é a Dona Edith, Anissete Bruno, né? E as duas têm uma participação muito intensa ali, atrapalham a vida do rapaz, né? Em vez de serem inimigas, elas são aliadas, a ex-mulher e a sogra, né? É curioso isso. E atrapalham ele na sua tentativa de ter um romance, enfim, com a Júlia, que é a Débora Bloch. Essa novela é muito legal, né? Você que está assistindo agora pela primeira vez, talvez concorde comigo. Comente aqui, se for o caso, ou se não concordar também, enfim. Depois, em 2001, a atriz ganhou um papel bastante diferente do que ela sempre fez, né? Um papel mais puxado para comédia. Ela geralmente é escalada para papéis dramáticos. Uma personagem que tem uma trajetória muito legal numa novela chamada Porto dos Milagres, do Agnaldo Silva e do Ricardo Linhares, a Genésia. Genésia era uma moça retraída sexualmente, reprimida e que descontava essa repressão sexual numa carolice religiosa, né? Ela era uma papa hóstia, uma beata, embora fosse muito moça e muito bonita. Quem opera uma transformação nessa jovem, que tinha como total contrário a ela sua irmã, a muito fogosa Socorrinho, que era a Mônica Carvalho, né? Quem opera uma transformação nessa moça Genésia é um rapaz chamado Emanuel, que é interpretado pelo Vladimir Brista. Foi quando ele se tornou mais conhecido do grande público, né? Fez essa novela, depois fez Coração de Estudante, enfim. E o tema deles era uma música da Roberta Miranda, né? Atração Fatal. Ai, 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 é Atração Fatal. É fantástico esse núcleo, essa personagem, a Genésia, que era filha da vice-prefeita que morre, Dona Epifânia, que é a Cláudia Alencar, né? Enfim, já está no Globoplay Porto dos Milagres, né? Então veja lá se você não conhece essa novela. Júlia Lemertz, na década de 2000,
Também participou de O Beijo do Vampiro, foi a Marta, que depois é vampirizada, vira Marta Morta nessa história das 7 horas, né, do Antônio Calmon. Ela era uma cunhada do Dr. Augusto, que era um jurista, né, o Marco Rica, e ela gostava daquele cunhado, ou pelo menos achava que gostava. Então era uma figura que praticava o mal ali dentro da casa dele, valendo-se da sua cegueira, né? E também foi a Noêmia em Celebridade, do Gilberto Braga, na qual ela formou o par romântico com o Alexandre Borges, que era um jornalista, cristiano que sofria com o alcoolismo, e a Noêmia o ajudava a se livrar desse problema, né? Ela participou também de Alma Gêmea, no comecinho, Dona Cleide, uma professora, né, ali, amiga dos indígenas da tribo a qual a Serena pertence, né, a tribo em meio à qual ela foi criada, Serena, que é a Priscila Fantin, né? E também nos anos 2000 nós temos a Júlia Lemberts participando de JK em 2006, né? Ela participa da primeira fase dessa minissérie da Maria Adelaide Amaral e do Alcides Nogueira no papel de Dona Júlia, a mãe do Juscelino Kubitschek, que é o Wagner Moura, né? Depois Dona Júlia passa a ser a Aricle Pérez e o Juscelino José Wilker, né? Em 2007 ela foi a Risoleta da minissérie Amazônia de Galvez a Chico Mendes, da Glória Pérez. E também nesse mesmo ano, de 2007 para 2008, por ali, né, ela participou também de Desejo Proibido, né, do Walter Negrão. Em 2007 para 2008, ela participou dessa novela Desejo Proibido, do Walter Negrão, né, e em 2009, depois da novela, ela protagonizou uma série, Dona Magnólia, né? A Nívia Maria era Dona Magnólia e a Júlia Lemberts era a mulher do farmacêutico, o Galileu, que era o Pedro Paulo Rangel, né? E em 2009 ela protagonizou uma série da Alicia Manso, chamada Tudo Novo de Novo, com o Marco Rica. Eles faziam um casal que já tinha filhos, já havia passado por um ou mais relacionamentos, né? E reconstruía a vida, unia esses filhos, unia propósitos. Ali já na casa dos 40 anos, né? Esse casal conduzia as histórias. Essa série era exibida nas noites de sexta-feira, depois do Globo Repórter, né? Depois de ter feito Tudo Novo de Novo, a Júlia Lemberts participou de Araguaia, outra novela do Walter Negrão. Aí ela interpretou o papel de Dona Maria Amélia, que era uma mulher que sofria com um marido tirano, o Max, que era o Lima Duarte, né? Tinha uma grande diferença de idade nesse casal e ela acabava despertando o amor, o interesse de um jovem que no início era para ser o genro dela, era namorado da filha. Mas esse noivado se desfaz, esse romance se desfaz e o rapaz que é o Vitor, papel do Tiago Fragoso, né? Ele acaba se interessando pela Dona Maria Amélia. E aí tem uma oposição do Max, claro, eles são alvos de toda sorte de artimanhas para que aquilo não dê mais certo, né? Nos anos 2010, uma parceria interessante que se estabelece em duas novelas é com Elizabeth Jean, né? Júlia Lemberts participa de Além do Tempo, né? A personagem dela nas duas fases tem o nome de Doroteia. Isso é comum, né? Acontece com todos ou quase todos os personagens. O elenco se mantém e os nomes dos personagens também. As funções deles na história é que mudam, com uma diferença de 150 anos, mais ou menos, de uma fase para outra, né? A Doroteia, nas duas fases, é mãe da personagem da Paola Oliveira, que se chamava Melissa, né? E na primeira fase ela tem uma parceria ali com a filha para que a filha se case com o Conde Felipe, que é o Rafael Cardoso, né? E na segunda fase, a filha é esposa do Conde Felipe, aliás, do Felipe, que não é conde, mas a mãe não gosta muito que ela tenha se casado, jovenzinha, e tenha largado de mão os sonhos, os objetivos que ela tinha quando solteira ainda era, né? Além disso, nesses anos de 2010 para cá, Júlia Lemberts também teve bastante destaque em novelas como Fina Estampa, no papel da Esther, né? Essa novela do Agnaldo Silva, que a Esther formava um par romântico com o Paulo, que era o marido dela, o Dan Stubach, né? E esse casal tinha problemas em relação a ela querer muito ter filhos e ele nem tanto. Ela recorre ao trabalho da geneticista, né? A doutora Daniele, que é a Renata Sorrah, e depois eles têm um problema que envolve a geração dessa criança, porque a Monique Alfradique, que é a cunhada da doutora, também entra pelo meio, né? Existe uma disputa em torno de quem deve ter
o direito, o pátrio poder sobre a criança por causa dos genes, enfim. E também em outras novelas como Novo Mundo, no papel de uma vilã, a Greta, que porque queria se livrar do irmão rico Wolfgang, que era o Jonas Bloch, para poder ficar com tudo que era dele, né? Só que ela era austríaca, essa personagem, a Greta, né? Nessa novela da Teresa Falcão e do Alessandro Marson, só que ela tinha um grande obstáculo pela frente, que era a cunhada, uma moça negra, muito bonita, com quem o Wolfgang a quem ele havia se afeiçoado e com quem ele se casa, que é a Diara, a Sharon Menezes, né? E também uma outra personagem de bastante destaque, ela viveu mais recentemente em Quanto Mais Vida Melhor, novela do Mauro Wilson, né? A grande inimiga no ramo da cosmética, enfim, da Paula Terrari, que era a Giovanna Antonelli, né? A nossa Carmen Wellinger. E é uma atriz muito polivalente, né? Ela faz tudo, faz comédia, faz drama, faz rica, faz pobre, sempre com muita emoção. Eu falei da Elizabeth Jean de uma novela só, mas tem outra que a Julia Lemberts fez. E também uma ligação muito boa que ela teve entre as duas fases da história. Aí a personagem muda de nome, né? Espelho da Vida. A Ana, na fase que se passa nos dias atuais, a mãe da atriz, a Cris, que é a Vitória Estrada, né? Na fase dos anos 30 é a Dona Piedade, mãe da Júlia Castelo, que também é a Vitória Estrada, é a personagem que a Cris faz num filme, mas aí ela descobre que a vida passada dela e por aí vai, né? É uma coisa muito bem arquitetada essa novela, uma novela que teve um ibope baixo injustamente. Eu sempre digo isso quando tenho a oportunidade. E também, é claro, nesses últimos anos, né, não dá pra gente deixar de falar que, assim como Lilian Lemmertz, mãe da Júlia, foi aquela que é considerada a primeira das Helenas de Manuel Carlos, a última delas foi a Júlia, né? Na novela Em Família, de 2014. Uma Helena que tinha uma vida perpassada pelo amor obsessivo de um primo dela por ela, o Laerte, que era o Gabriel Braga Nunes, né? E esse amor, essa ligação renasce quando ele se aproxima de novo e começa a viver um romance com a filha da Helena, a Luísa, que é a Bruna Marquezine, né? Agora, quando nós estamos gravando o programa, os capítulos estão no ar, mas quando você o assistir, já terão passado as cenas, né? Teresa Falcão e Alessandro Marson ofereceram, ainda que por poucos capítulos, uma personagem interessante para Julia Lemmertz na nova versão de Elas por Elas, a Esther, que é a mãe da Carol, personagem da Karine Telles, né? Que passou a vida afastada, alheia à trajetória dessa filha, né? Ela emancipou a filha ainda menor de idade, né? Nessa fase ela é interpretada pela Sabrina Lastorina, filha da Hélida, né? E ela cresceu vivendo por si, tem inseguranças amorosas, inseguranças quanto à sua beleza, né? Dedicou-se à vida acadêmica, porque foi onde ela se encontrou, mas sempre faltou alguma coisa ali de afetividade, né? De calor humano realmente. E a raiz disso vem nessa sensação que ela tem de ter sido abandonada pela mãe, vida afora, né? Mas agora, já na maturidade, a mãe e a filha se reencontram, se acertam e ela incentiva a filha a ser feliz com alguém que está interessada nela verdadeiramente, Natália, que é a nossa Mariana Santos, né? Uma amiga dela de vida toda, inclusive. Julia Lemmertz, fora muita coisa que ela fez na televisão, e eu seguramente não falei tudo, também teve, ao longo desses anos todos, mais de 40 de carreira, muitas participações em teatro e em cinema. No cinema nós podemos citar, por exemplo, aqui, mais de 30 filmes que ela já fez, né? As Aventuras de Mário Fofoca, que foi o primeiro, A Cor do Seu Destino, Lua de Cristal, A Hora Mágica, Um Copo de Cólera, Tiradentes, Aquária, As Três Marias, Meu Nome Não é Johnny, Pequeno Segredo, Fervo e Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia da Vingança. Nos palcos, na mesma época de Os Adolescentes, ela fez uma peça chamada Lição de Anatomia, e depois, ao longo desse tempo todo, fora o Hamlet, que eu já citei, com o Zé Celso Martinez Correia, ela também esteve em O Que o Mordomo Viu, Ela Odeia Mel, Orlando, Molly Sweeney, As Três Irmãs, Eu Sei Que Vou Te Amar e
Maria Stuart, fora muitas outras peças. Julia Lemmertz é uma atriz brilhante, uma atriz muito talentosa, sempre encanta, faça comédia ou faça drama, isso não é exagero nenhum dizer. Pode ser clichê? Pode, mas é essa sensação que a gente tem. A Julia Lemmertz é de uma entrega muito grande, nos encanta sempre, nunca decepciona. Você sabe que a Julia Lemmertz vai fazer um bom trabalho, ainda que o trabalho em que ela se insira possa não agradar a todo mundo por um motivo ou outro, né? Como o caso dessa novela agora, Elas por Elas, que é muito criticada por bastante gente, mas enfim, a Julia Lemmertz esteve bem como sempre está. E seguramente ainda teremos como fazer outro Vale a Pena no futuro, porque ela ainda tem muito a nos oferecer do seu grande talento. Espero que ela assista e goste desse nosso programa, você que a admira também. E na próxima semana um novo encontro, celebrando a trajetória de alguém ainda em vida, pelo seu merecimento, pelo seu grande valor no Vale a Pena. Um abraço para você, obrigado, tchau!